Historicamente, o Pinyin começou como um meio de explicar o chinês aos alunos ocidentais. Vamos dizer que lá no ano 50 eu queria aprender mandarim e por onde eu ia estudar? Eu olhava assim aqueles ideogramas, antigamente os ideogramas eram até mais complexos e falava, caraca, complicado isso aí, hein? Então, com o passar dos anos, perceberam que aprender ideogramas, sobretudo para um estrangeiro, era uma tarefa difícil. E aí resolveram criar o bendito do Pinyin. Na verdade, criaram outros meios de romanização antes do Pinyin, mas o que é utilizado hoje é o Pinyin. E aí a gente vê aqui embaixo. Foi somente na dinastia Qin que os chineses realmente começaram a considerar a adoção de uma forma de grafia em seu sistema de escrita. A dinastia Qin, ela teve seu início em 1644, aproximadamente. 1644, olha quanto tempo já existia a China, bastante. Hoje a China já tem mais de 4.000 anos, então em 1664 tinha no mínimo uns 3.000 anos. E aí, lá, só nessa dinastia que os chineses começaram a considerar a adoção de uma forma de grafia em seu sistema de escrita. Lembrando que a dinastia Qin, ela começou em 1644, mas terminou em 1912, então ela durou bastante. E pode ter sido no final, no meio, no início que eles pensaram nisso. Aí a gente não tem a informação precisa. Mas, de acordo com alguns estudiosos, os primórdios do Pinyin foram derivados depois que os chineses observaram o sistema Romaji e o aprendizado ocidental no Japão. Então, olharam assim para o Romaji, que é o sistema de transliteração do japonês, e pensaram assim, caramba, isso aí tá dando certo, hein? Melhor a gente trazer isso para China. Isso de acordo com alguns estudiosos, né? E aí o Pinyin, como a gente conhece hoje, ele foi oficializado nos anos 50, durante a época de Mao Tse-tung, ou no mandarim Mao Zedong, beleza? E aí, ele foi introduzido no ensino fundamental para melhorar as taxas de alfabetização e ajudar a padronizar a pronúncia dos caracteres chineses. Então, por mais que o Pinyin funcione para nós estrangeiros, ele foi introduzido no ensino fundamental da China para que a população aprendesse mais rápido, mais fácil os ideogramas. Fica bem claro, né, que até para os chineses é difícil aprender os ideogramas. Então, tem gente que desiste de estudar mandarim porque ideograma é difícil. Mas imagina, se até para o chinês que nascia naquele meio, era difícil, imagina para gente que é estrangeiro. Então, se sua vontade de desistir for por causa dos ideogramas, não desista, porque é difícil mesmo e não tem problema em ser difícil. Então, beleza. Aí o governo chinês fez lá o Pinyin, começou a usar nos colégios e começou a perceber que estava dando resultado. Tanto que o Pinyin é utilizado até hoje. Então, na era digital, hoje em dia, né, o Pinyin se tornou extremamente útil, pois é a maneira mais popular e comum de digitar os caracteres chineses em um teclado. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vou dar um espaço aqui em branco. Vou colocar o teclado em chinês aqui rapidinho. Vou digitar aqui, ó, Ni Hao. Tá vendo que eu tô digitando o Pinyin, sem inclusive os tons, e ele já tá dando diversas opções de ideogramas. E aí, obviamente, eu preciso reconhecer os ideogramas para saber qual eu quero escolher. No caso aqui, eu quero o primeiro. Ni Hao, Wo, Jiao, Xie, Tian, Yu. E aqui deu uma bugada, mas são esses dois e o Yu não tá aparecendo para mim. Cadê o Yu? Yu, esse aqui. Xie Tian Yu. Então, basicamente é isso. Você digita o Pinyin e ele mostra o ideograma para ti. Tudo que você precisa é adicionar no seu computador o teclado em chinês simplificado. E aí vai aparecer lá o método de inserção do Pinyin, beleza? Laizi Paxi, venho do Brasil. Enfim, e aí você consegue escrever outras coisas em mandarim. Bem simples, né? Por exemplo, Wo ai ni, eu te amo. Ni zuo shama gong zuo. Qual trabalho você faz? De que você trabalha? Ni zuo shama gong zuo. Ni da suan zuo shama. O que você pretende fazer? Ni da suan zuo shama. O que você está planejando? O que você está pretendendo? Então é bem fácil de usar, é só você digitar o Pinyin e aí vai sair o ideograma. E isso é uma vantagem muito grande do Pinyin. Por quê? Imagina você ter que desenhar com o mouse cada um desses ideogramas. Ia ser uma complicação só. E aí a evolução permitiu
que a gente pudesse fazer isso no Pinyin, poupando muito mais o nosso tempo. Por exemplo, dispositivos com tela de toque, ou seja, touchscreen, permitem que você desenhe o caractere, o que geralmente não é muito confiável, muito mais para nós brasileiros, né, que estamos aprendendo mandarim. Por exemplo, minha caligrafia é ruim, então às vezes ele dá um ideograma que não é o que eu escrevi. E acaba sendo mais demorado também do que digitar o próprio Pinyin. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui? Eu posso chegar aqui sim na tela do meu celular e desenhar aqui o ideograma que eu quero escrever no teclado, digamos assim. Só que o Pinyin é mais rápido, então ele facilita também a nossa vida em relação a isso.